E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar hoje com um ambientalista para falar um pouquinho sobre como estão essas expectativas da COP30, como que está toda essa situação agora, o que esperar, será que toda essa pré-COP que a gente teve até sexta-feira, a gente já consegue ver algum resultado? Eu vou perguntar aqui para a minha direção se ele já está pronto, nosso entrevistado. Então, agora eu convido o Juliano Bueno, ele que é ambientalista, conselheiro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Juliano, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Gabriela? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes aí da SBT News. Estamos aqui em Belém hoje na COP30, num momento especial em relação a todos os desafios dos extremos climáticos que o Brasil e o mundo têm passado. Há poucos dias tivemos aquela catástrofe no estado do Paraná com um tornado F3. Todos os anos agora o Brasil passa por esses extremos, sejam grandes enchentes, sejam tornados, sejam extremas secas aqui no norte do país, com rios perdendo mais de 40 metros para secas extremas. Obviamente, a COP30 coloca no momento especial o debate do financiamento climático, o debate da adaptação climática e também a questão da redução da dependência e queima de combustíveis fósseis. Os assuntos têm sido acalorados nas mesas de negociação. O Instituto Internacional Araera tem participado ativamente dessas negociações em relação a uma representação da sociedade civil e, obviamente, o assunto está quente. Está quente em que sentido? Quente não só sobre o aquecimento que passa o planeta, mas quente em relação aos desafios dados para vários países, porque há um momento assim de distensionamento, ou seja, você teve compromissos que não foram assumidos por alguns países e por algumas economias no pré-COP, e agora nós entramos naquele momento dos debates mais acalorados e daquilo que não só o governo brasileiro, mas especialmente todos os demais países que estão aqui serão representados, naquilo que ainda temos por fazer. Essa é a minha 18ª COP, e eu vou dizer uma coisa para ti e para todos que estão nos assistindo. É um sentimento dúbio entre o que não fizemos ao longo desses 30 anos, ou seja, as catástrofes elas estão se acelerando, as questões climáticas são cada vez mais constantes e, obviamente, os prejuízos bilionários que o planeta passa em relação a esses extremos. Então, pelo óbvio, a COP30 deve ser um marco divisor daquilo que não fizemos e, obviamente, daquilo que temos que acelerar para cumprir os pactos climáticos necessários para a adaptação e para a transição energética. E, Juliano, falando justamente sobre isso, o que não fizemos, né? A gente iniciou a COP com mais da metade dos países sem entregar as contribuições nacionalmente determinadas. Ao seu ver, o que isso significa e como que pesa para uma conferência tão forte como essa aqui no Brasil? Então, esses compromissos das NDCs, nesses últimos 6 meses, nas negociações internacionais, houve pressões de diversos governos, entre eles o governo americano, e de economias que tomaram uma decisão de não mais acelerar ou até mesmo prosseguir com a questão da transição energética ou de modelos que reconhecem a ciência climática, que reconhecem as questões das mudanças climáticas como reais, como verdadeiras. Nós tivemos uma grande concentração do lobby da indústria do carvão mineral presente, atuando no sentido desse desaceleramento. Há o problema presente em relação à infraestrutura e o custo da COP30, onde várias delegações de países de menor porte realmente tiveram dificuldades de encontrar espaço dentro dos seus orçamentos. A própria sociedade civil internacional, na COP aqui em Belém, ela se faz menos presente do que, por exemplo, em Baku ou Dubai ou na Escócia. Obviamente, o debate está acontecendo, as negociações estão sendo aceleradas, mas a falta desse compromisso pelo redesenho geopolítico internacional, econômico e das pressões que estão sendo feitas por várias economias, gerou essa distensão e, obviamente, isso coloca a todos nós, ambientalistas e especialistas em clima,
e cientistas climáticos e, obviamente, todos os políticos e negociadores dos países no momento de tensionamento do que teremos de resultado. Obviamente, estamos no começo da COP30, tenho certeza que teremos resultados positivos. Se não tivermos, obviamente, isso vai significar problemas sérios, porque isso afeta a vida de todos nós. E como que o senhor enxerga o papel do Brasil neste momento, já que a gente está nesse cenário relacionado com os Estados Unidos, com as conversas com o Donald Trump? A gente viu agora o governador do Pará, Helder Barbalho, então, criticando o Trump em uma rede social. Qual deve ser, na sua opinião, o posicionamento do Brasil neste momento, de uma forma ambiental, para tentar também aproveitar, talvez, um diálogo com os Estados Unidos nessa área da parte ambiental, da natureza? O Brasil e, obviamente, a presidência da COP apresentou, por exemplo, as negociações do TFFF na questão do financiamento de floresta. Alguns países já depositaram recursos e os seus compromissos no sentido da expansão desses fundos, que são essenciais sobre a questão do financiamento climático e da preservação ambiental tão necessária para as economias de países que têm grandes reservas florestais, como o Brasil, mas há outros países nessa condição. A gente tem que entender que, no caso americano, é uma democracia, a gente tem que entender que há vários governadores e prefeitos norte-americanos, me encontrei com alguns deles aqui em Belém, que têm os seus compromissos subnacionais, ou seja, há estados norte-americanos presentes aqui na COP e que mantiveram ou até mesmo estão ampliando seus compromissos climáticos em relação aos pactos globais e da perseguição em relação às NDCs. A gente tem uma compreensão econômica que nós temos esse novo pacto de geoeconomia global, onde vários interesses são colocados à mesa, mas eu tenho certeza de que mesmo com a falta dos Estados Unidos, enquanto oficialmente presentes, vários governadores estão aqui e avanços já estão sendo realizados nesses compromissos. Eu sempre brinco, governos passam, países ficam, e a questão de negociação e os avanços em relação à transição energética, adaptação climática, restauro ecológico e os novos compromissos da descarbonização da indústria e o avanço da bioeconomia e da economia verde é uma necessidade. Do contrário, desastres como esses que estamos assistindo ano após ano no Brasil vão ser cada vez mais presentes e intensos na nossa realidade, não só brasileira, como de outras economias e de outros países. E, obviamente, isso precisa ser evitado a qualquer custo. E, Juliano, o Brasil agora, recentemente, arquivou o último projeto de usina a carvão mineral em análise, né, aqui no país. Qual é o impacto disso diante da situação da COP30? Isso é um momento de alegria, de motivação e, obviamente, de comemoração, né? Quando a gente fala da descarbonização da indústria energética, a gente tem que lembrar que atrás da nossa tomada de energia elétrica de todas as nossas casas, dos nossos comércios e da indústria, existem geradores de energia. Evitarmos a expansão de geração energética de carvão mineral, que é a indústria maior poluidora, a gente tem que lembrar que mais de 60% dos contribuintes das emissões de CO2 e metano, que são os geradores do aquecimento global e, obviamente, da crise climática que passamos, é da indústria energética, ou seja, o petróleo, o gás, o carvão mineral. Quando nós temos, obviamente, um projeto elétrico como esse da usina termoelétrica que seria instalada no estado do Rio Grande do Sul, cancelado o seu licenciamento, a finalização de novos projetos, nós damos um passo importante para não termos mais projetos dessa natureza e, obviamente, isso significa 3 coisas extremamente importantes. Uma delas é a energia mais barata, mais limpa na tomada de todos nós brasileiros. A segunda coisa é a redução das emissões futuras. E o terceiro é encontrarmos esse caminho da descarbonização, optando pelas energias renováveis e sustentáveis, que é uma energia hoje mais barata e necessária para que a descarbonização aconteça. Então, é com alegria essa decisão dos técnicos e do presidente Obama.
Acho que é um momento extremamente oportuno de sinalização do governo, que passa, obviamente, por questões dúbias, que ao mesmo tempo tem falado da questão da preservação ambiental e de compromissos da transição energética, mas recentemente optou pelo aceleramento da exploração de petróleo e gás, mas toma uma decisão agora consciente, técnica, responsável no sentido de evitar com que uma usina termoelétrica a carvão, que é uma energia cara e suja, não contribua com novas emissões aqui para o nosso país. Isso é um momento de alegria e, obviamente, tenho ouvido tanto de embaixadores quanto de outras organizações da sociedade civil esse compromisso de seguirmos com uma atividade econômica sem o uso da queima de carvão mineral no país. E Juliano, e falando sobre essa transição energética, como que você acredita que o Brasil pode seguir com essa transição de forma positiva, continuando? Quais são os próximos passos e o que fazer com esses trabalhadores da área de carvão, por exemplo? Qual espaço eles vão ter a partir de agora? A gente tem que entender o seguinte: nós temos algumas usinas termoelétricas a carvão no país, são aproximadamente 12 mil, 14 mil trabalhadores da indústria carbonífera do país, mas esse é um setor que só funciona com extremo subsídio. Então, o setor minerário e de queima de carvão mineral para a geração de energia elétrica contribui com 1,2% de toda a energia elétrica consumida no país. A taxa, portanto, ela é muito pequena, mas ela é altamente subsidiada. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de um subsídio que ultrapassa 100 bilhões de reais para manter apenas 12 mil empregos. Então, com um volume de dinheiro tão grande de subsídios, nós temos caminhos como, por exemplo, a aposentadoria integral e antecipada de todos os trabalhadores, um investimento de pelo menos uma dezena de bilhões de reais para que os municípios que tenham essa dependência econômica dessa atividade minerária ou de geração de energia recebam aportes para uma alteração e mudança da sua condição do conjunto de atividades econômicas que continue gerando mais empregos, mais renda e mais impostos, e ainda assim nós teríamos uma economia de 90 bilhões de reais, o que pode gerar, por exemplo, uma redução na conta de luz de todos os brasileiros na ordem de 15% a 17%, e daí, obviamente, estamos falando de uma transferência de renda de 90 bilhões para a economia. Energia elétrica mais barata para todos nós significa uma redução de custos operacionais de toda a cadeia da indústria nacional, do comércio e, obviamente, da casa, da dona de casa brasileira, o que vai significar, obviamente, uma redução aí de impostos e, para não dizer até mesmo, uma redução inflacionária do país. Portanto, a gente entende que fazer a descarbonização com justiça social, justiça climática e ambiental, ela é possível, e no caso específico do carvão mineral brasileiro, que é o setor mais subsidiado da indústria energética do país, cortar esses subsídios significa uma melhoria da economia brasileira e, obviamente, o aporte desse volume de recursos, são 90 bilhões que podem ser economizados, e que esses recursos sejam utilizados para outras atividades econômicas que gerem mais emprego, mais trabalho e, obviamente, garantindo que esses trabalhadores e esses municípios continuem numa nova forma de economia sem a dependência da energia do século XIX. E, Juliano, levando em consideração as outras conferências que você participou, você acredita, enxerga que agora, neste ano, os líderes mundiais estão levando esse tema ambiental mais a sério? Isso tem evoluído mesmo? Olha, o que eu vejo o ano de 2025, na 30ª COP, nos coloca num cenário novo. Nós temos economias que tomaram decisões, mesmo no conjunto de uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia e a pressão do uso de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o gás natural liquefeito, GNL, e que optaram por eficiência energética e geração de energia limpa, para que eles não tivessem mais dependência
desse energético fóssil, que é danoso sob o aspecto climático, e isso, obviamente, exigiu investimento de centenas de bilhões para suas economias, e, obviamente, investimento significa a geração de novos empregos e novas rendas. Por outro lado, alguns países que tinham compromissos climáticos mais significativos sair de uma posição de mudança para uma posição de neutralidade em relação às disputas da geoeconomia que hoje se estabelece, e que a questão climática é um dos jogadores desse tabuleiro, é uma das peças desse tabuleiro, onde você envolve muita política internacional, o interesse da velha indústria do carvão ou do petróleo, que quer manter os seus regimes e as suas atividades a qualquer custo, e, do outro lado, a nova economia de empresas altamente tecnológicas, ou empresas e grandes investidores do setor de energia de renováveis ou de adaptação climática, que, obviamente, hoje há um debate, um confronto. Então, você tem, sim, nesse momento, uma questão econômica posta, interesses políticos de diversas origens. A gente tem que lembrar que a China tem investido mais de 1 trilhão de reais em relação ao investimento da sua cadeia nova de energia renovável, e, do outro lado, você tem os Estados Unidos, que quer, no governo Trump, manter a exploração de petróleo e expandir essas fronteiras. Obviamente, a gente tem por trás disso, portanto, interesses políticos, interesses econômicos. O que o Brasil tem, portanto, é um momento de oportunidade, onde ele é um dos grandes players globais em relação a isso, mas ele tem que tomar decisões assertivas. Nós temos aí, portanto, mais dias aqui em Belém, no Pará, e a gente entende que é possível esse novo caminho, mas, pelo óbvio, os jogadores desse tabuleiro estão em campo, e a gente tem que esperar o que isso vai significar até o final da COP30. E como você avalia a gestão do governo Lula relacionada a essas questões ambientais? Como que está essa gestão agora, então, com a COP30? Será que tinha que ter algo mais forte no governo relacionada ao meio ambiente? Gabriela, isso tem sido um dos pontos de discórdia, de muita pressão política. O que acontece? Houve avanços no governo Lula, especialmente na gestão da ministra Marina Silva, em relação à redução do desmatamento no Brasil, de diversos biomas. Isso é uma realidade, especialmente no bioma amazônico, que houve redução do desmatamento. Por outro lado, bioma Pampa, Mata Atlântica, Pantanal, o crescimento do desmatamento segue a taxas de crescimento chinesa. A gente, infelizmente, não alcançou o ambiente adequado em relação a isso. O segundo outro fator que tem sido discutido e colocado em toda a imprensa internacional, posta dentro do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e nos debates dentro do FONT, que é o Fórum Nacional de Transição Energética, é a dubiedade do governo Lula em relação a quero explorar petróleo na costa amazônica a qualquer custo, e também na exploração de petróleo e gás na floresta densa, né, das novas fronteiras exploratórias, e não é só a fronteira exploratória amazônica. No extremo sul do país, no estado de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, todo o Oceano Atlântico, nesses últimos 12 meses, passou por fortes leilões, e daí o governo Lula tem se apresentado no cenário internacional, colocando o país e os compromissos em relação à descarbonização e os compromissos de proteção ambiental de um lado, e do outro foi realizado no governo Lula os maiores leilões de petróleo e gás e os maiores incentivos e subsídios econômicos à indústria fóssil, que é a principal responsável pelos desastres climáticos globais aqui no país. Então, essa dubiedade, esse encanto daquilo que a gente chama do encanto da sereia da indústria petrolífera e, de um outro lado, da preservação ambiental, ela encontra aí faíscas nesse meio, né? Onde eu falo uma coisa e eu ajo de uma outra maneira. Pelo certo, há aí um debate grande em relação ao que está em curso
nesse cenário. O governo Lula tem sido pressionado e questionado sobre as suas posições e, obviamente, a sociedade civil internacional tem sido crítica em relação a isso. Eu acho que o nosso presidente e o Ministério de Minas e Energia têm que tomar uma decisão em relação a esses compromissos de uma forma mais efetiva e, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente fica nesse meio, nesse sanduíche entre decisões políticas e atitudes de outros ministérios que não têm sido tão favoráveis aos compromissos ambientais e climáticos. Portanto, o desafio está lançado e o presidente precisa dizer exatamente do que ele quer tomar para si em relação aos compromissos reais aqui no Brasil. Só discurso não será suficiente para manter a relevância do Brasil como um grande fornecedor de energia limpa e dos compromissos ambientais mais compromissados a uma realidade que é vendida lá fora e que, obviamente, traz dezenas de bilhões de investimento na preservação ambiental aqui para o nosso país. Juliano, muito obrigada pela sua entrevista, pela participação aqui no Poder Expresso e uma ótima conferência para você. Boa semana. Obrigado, Gabriela. Grande abraço a todos. Obrigada.